RFI Convida. Maurício Assunção. Hoje no RFI Convida entrevistamos Amanda do Vale, pós-doutorando da Universidade de Grenoble, aqui na França, especialista no financiamento de campanhas políticas. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Maurício. Amanda, conta pra gente, em primeiro lugar, o que é exatamente agora no Brasil, nesse escândalo Lava Jato, o que é o Caixa 2? Bom, o Caixa 2 virou a palavra do momento, né? O meme do Brasil. Em qualquer lugar que você vá, você ouve alguma coisa falar de Caixa 2. O Caixa 2, na verdade, ele nada mais é do que o dinheiro que entrou, de alguma forma, e não foi contabilizado, não foi declarado. Se você me dá R$10, eu tenho que declarar que eu recebi R$10 do Maurício. Eu não posso declarar que eu recebi 5 e os outros 5 eu deixo do lado ou eu faço alguma outra coisa. Declaração para fazer uma campanha política. Para fazer uma campanha política. Porque todo candidato, toda campanha, ela tem que... O TSE, ele controla quanto que nas prestações de conta, controla quanto que entrou, né? Tem que fazer toda a declaração. Recebido de fulano, CPF, CNPJ... Isso por quê? Para que o Tribunal Superior Eleitoral saiba no final se aquela pessoa que doou dinheiro a um político não está se beneficiando daquele político de algum modo durante o mandato. Também, né? Porque a legislação do Brasil, ela permite que pessoas físicas doem até 10% do rendimento, né, do imposto de renda para candidatos. Para que não exista uma pessoa que, tipo, eu não sou candidato, mas eu financiei a sua campanha 100%. Você é o meu candidato, vai agir em favor dos meus interesses. E até as eleições passadas, empresas podiam doar até 2% também do rendimento. A partir de 2015, isso foi proibido. Agora, empresas no Brasil não podem mais doar. Ficou, por enquanto, só os 10% das pessoas físicas que continuam podendo doar. Então, e cada candidato era estabelecido, cada partido estabelecia o seu próprio teto de gastos. Eu não vou gastar acima de 300 mil, de 400 mil. Cada partido declarava para o tribunal quanto queria gastar. Então tem que existir um controle também. Eles não pode se gastar acima desse limite, que era determinado pelo próprio candidato. A partir das próximas eleições também está existindo uma regra nova na lei que vai ser diferenciado esse valor, vai ser estipulado por lei. Mas então o tribunal ele faz esse controle para saber se não existiu abuso de poder econômico, compra de votos abusiva, pessoas atuando em prol de um determinado setor. Então é para controlar isso que funcionaria em tese, pelo menos. Perfeito. Agora, o Brasil parece que andou um pouco na contramão da história. Durante um longo período, aceitou-se no Brasil doações de empresas para os partidos políticos. Isso aí é muito suspeito, porque a empresa pode depois se beneficiar daquele político no Congresso com a aprovação de projetos, por exemplo, né? Então, essa nova proibição das PJs, né, das pessoas jurídicas, coloca os políticos numa situação difícil, porque também as pessoas físicas também não contribuem. Então, da onde que vai vir esse dinheiro? Esse é o grande mistério para as próximas eleições, principalmente que as próximas eleições vão abranger presidente, governador, deputado, que é a grande eleição do Brasil, né? Porque o histórico do brasileiro não é de contribuir. Apesar de poder contribuir até 10% do rendimento, as doações de pessoas físicas no Brasil nunca ultrapassaram 2% do total das doações. Ao contrário, as pessoas jurídicas doavam, na última eleição, por exemplo, 75% de doação foi de pessoas jurídicas. Então, não existe esse histórico do brasileiro, esse interesse do cidadão de fazer a doação. Ele quer saber sempre aquela coisa também o que eu vou lucrar com isso. Coisa que até as últimas eleições era o pensamento das pessoas jurídicas também, né? A gente parte do pressuposto que pessoa jurídica não vota, então não deveria poder participar do processo eleitoral, mas podia até 2% do seu rendimento. Então, na verdade, eles não doavam, não era uma doação. Eles faziam um investimento. Eu te dou hoje e você vai liberar as medidas provisórias, essas coisas todas que a gente está vendo aí no desenrolar todo do processo do Petrolão, né? Do Lava Jato e tudo, que acaba que as empresas que passam a legislar no Brasil por interesse próprio e não o interesse público mesmo. Perfeito. Você acha que o financiamento público de campanha seria uma solução para isso?
Eu sei que isso aqui que é o financiamento público de campanha, né? É o Estado pagando, é o Estado com dinheiro dos contribuintes pagando a propaganda eleitoral dos partidos. Você acha que seria uma solução? Olha, restrito à propaganda já é o que acontece. Agora, se você for pensar no financiamento exclusivamente público, que é o que tem algumas vertentes no Brasil defendendo, que para acabar com Caixa 2, o financiamento tem que ser exclusivamente público, não pode existir nem a doação de pessoa física, eu acho que não, porque eu acredito que o Brasil tenha problemas demais para ser sanado do que investir tanto dinheiro em campanha para pagar dimensão. Não existe campanha sem dinheiro. Isso é ilusão, pensar que tudo vai ser barato. Não vai. Vai continuar dispendioso, pode ser que reduza, pode ser que diminua, mas eu acredito que o financiamento ele tem que sim que ser misto, mas não englobando pessoas jurídicas. A pessoa, o cidadão, ele tem que ser chamado a participar, é o processo democrático, é o interesse da democracia de participar. O principal ator da história é o cidadão, e não a empresa, não uma pessoa jurídica. Então, ele tem que ser chamado a participar, sim. Não é responsabilidade única do Estado. O Estado tem que funcionar como grande garantidor daquilo. Tem que apoiar, tem que transformar. Não é só também, não acredito que seja só através dos programas eleitorais. Porque isso hoje em dia, ainda mais com o advento da internet, pouca gente que se interessa em realmente assistir aquilo, talvez transformar o investimento do programa eleitoral numa outra forma de ação que abranja mais, que atinja mais o cidadão, o eleitor, mas exclusivamente público eu não acho que vai contribuir muito, não. Perfeito. Mas com a imagem que os políticos têm no Brasil hoje em dia, sobretudo depois da Lava Jato, deve ser muito difícil um político bater na porta de alguém, pedir dinheiro e receber alguma coisa, né? Infelizmente a Lava Jato ela adquiriu uma proporção e a mediatização do processo todo acabou criando uma coisa que eu acho extremamente perigosa, que é a criminalização do homem político. Não é todo político que é ladrão, não é todo político que é corrupto, assim como não é todo empreiteiro também que faz arranjo para poder se beneficiar dos contratos públicos. Mas, realmente, hoje em dia, eu acho que se na grande maioria das cidades do Brasil, se um vereador bater na porta para pedir dinheiro, ele vai levar, no mínimo, uma ovada na testa. Perfeito. Agora, Amanda, o Caixa 2 e esse tipo de escândalo não é uma exclusividade do Brasil, né? A gente acabou de ouvir no noticiário aí que está acontecendo a mesma coisa na Espanha, né? Existe para todo lado. A gente tem mania de achar que isso é coisa do Brasil e tudo, mas não. Existe aqui na França mesmo, teve problemas na última eleição, Sarkozy está respondendo ao processo por financiamento ilegal, por emissão de notas falsas na campanha, por ter ultrapassado o teto. Então, isso está para todo lado. Perfeito. Acabamos de falar com Amanda do Valle, pós-doutorando da Universidade de Grenoble, sobre financiamento de campanhas políticas.